Só um instante. Amém, amém, amém. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com a gente, né? Pessoal do Facebook, do Instagram, do YouTube, amém. O pessoal no Meet, né? O José Marcos de Almeida, o Francisco, a Maria, a Luciene, amém. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com a gente, né? Pessoal também que vai acompanhar a aula pelo grupo de WhatsApp, né? Pelos áudios, amém, amém, amém. Hoje a gente vai estudar 2 capítulos da Bíblia, tá? É legal a gente estudar esses 2 capítulos juntos, porque eles falam da mesma coisa, tá? Falam de Gog e Magog. Então é bom a gente fazer uma remessa só aí da aula. Por isso que a gente vai ficar bastante versículo, mas vai ser melhor pra gente entender, tá? Por isso que eu coloquei os 2 hoje. Capítulo 38 e capítulo 39 do livro de Ezequiel fala sobre Gog e Magog. E lá no livro de Apocalipse, João fala sobre isso novamente, tá? Então, João lá no livro de Apocalipse fala sobre Gog e Magog no contexto de fim dos tempos, quando Satanás e o exército dele é destruído, tá? E a gente agora vai conseguir compreender esse contexto que João vem trazendo lá no Apocalipse pra gente, tá bom? Então João vem e aperfeiçoa isso que Ezequiel 38 e 39 traz pra gente agora, e lá no livro de Apocalipse, João vem e aperfeiçoa. Lá no livro de Apocalipse diz que na verdade serão 2 guerras, né? Vai ter a primeira guerra, que é quando Jesus vem. Quando Jesus vem, tem o Armagedon, que é a primeira guerra, que é quando a besta e o falso profeta vão ser lançados lá no lago de fogo e de enxofre, né? Essa é a primeira guerra que vai ter quando Jesus voltar. E então Jesus vai reinar 1000 anos aqui na terra com os santos, né? E vai ter um pessoal aqui que era salvo na época que Jesus veio, né? Que não vai morrer, porque Jesus, somente os ímpios, na época de Jesus, quando Jesus voltar, que serão mortos, o restante vai continuar vivo. Então Jesus vai reinar 1000 anos aqui na terra e essas pessoas vão continuar tendo filhos, certo? E vão ser pessoas ainda com corpo corruptível. O corpo delas não vai ter sido alterado, somente o dos santos. E então, por isso que ainda vai ter gente salva depois. Porque a gente fala, caramba, mas já foi todo mundo salvo na primeira ressurreição? Não, vai ter gente salva na segunda ressurreição também, tá bom? Que são esses que vão viver junto com os santos aqui na terra. Então, são 1000 anos que Jesus vai reinar nessa terra. E então Jesus vai ser o rei dessa terra. E vão ter generais, vão ter assim, como se fossem governadores que Jesus vai determinar para ficar em determinados lugares, sabe? E, por exemplo, Paulo, né? Pedro, né? Então Jesus vai determinar ali alguns cargos no reinado dele, porque ele vai ser rei, ele vai estar reinando, então vai ter alguns que ele vai determinar em alguns locais, algumas cidades, porque ele vai reinar sobre o mundo todo, então é muita gente para Jesus reinar. Então Jesus senta lá no trono de Davi e ele escolhe, seleciona umas pessoas ali, né? Os melhores, com certeza, né? Ali para ir governando com ele, entende? Então, as causas, assim, né, mais difíceis vão ser levadas para Jesus. Gente, vai ser o mesmo esquema, por exemplo, que a gente via na época de Davi, na época de Salomão. É nesse esquema mesmo, tá? Então, vai ser um monte de gente, vão surgir dúvidas, né? O que será que é certo, né? O que é certo? O certo é eu ficar com isso ou é ele ficar? Então, essas pessoas vão dizer, esses santos que vão estar entre o povo, né? E que Jesus tiver levantado, é que vão ali ajudar a julgar, a determinar, né? Vai ser assim, como se fosse um reinado mesmo, como a gente viu na época de Davi e tal, né? Vai ser dentro desse contexto. E assim vão ser por 1000 anos. E nesses 1000 anos, o que acontece? Esse povo que viu a besta e o falso profeta, que viu Jesus voltar, vai morrer. Né? Então esse povo que viu Jesus voltar vai morrer e então vai ter filhos, vai ficar nascendo mais gente nesses 1000 anos vai ficar nascendo muita gente, né? E dentro desse contexto, os santos vão estar na terra pregando, junto com Cristo, né? Pregando, e aqui vai ser um reino de paz e de justiça, porque Jesus vai reinar com a vara de ferro. Então, alguém desandou, vai ser justo, né? Hoje em dia há tanta criminalidade na terra, hoje em dia há tanta coisa ruim sendo feita, por quê? Porque a punição não é justa. Se a punição fosse justa, ninguém faria, né? Então, se a gente tivesse medo do castigo, a gente não faria nada de errado.
E é esse o contexto, né? Então, no reinado de Jesus, se algo de errado acontecer, vai ser a pena justa, tá? Então, você vê que há possibilidade de algo acontecer, tá? Por quê? Porque existem pessoas que não foram ainda modificadas, o corpo é corruptível ainda, né? Então ainda vai ter essa questão. Os santos receberam um corpo incorruptível, então os santos não. Tanto que a Bíblia diz, felizes os que participarem da primeira ressurreição, porque eles já estão salvos. Eles não precisam ter medo de quando Jesus abrir lá o livro da vida, porque já tá certo. Eles ressuscitaram na primeira ressurreição para reinar com Cristo 1000 anos, tá garantido, são salvos. Então eles já vão receber o corpo incorruptível. Então esse povo vai ficar aqui na terra tendo filhos, vão morrer tal, e tendo filhos, e assim vai ser 1000 anos de reinado. Aí a pessoa foi e desandou, cometeu algum crime, vai ser julgada por Jesus de forma justa. Então todo mundo vai ter medo, ninguém vai querer praticar nada de errado. Por isso que vai ser um reino de paz e de justiça, porque o povo vai ter medo, né? Mas vão ter pessoas ainda com uma inclinação para fazer o mal. Mas eles não vão fazer por quê? Porque tem medo. E isso justifica depois dos 1000 anos. Porque o que acontece, né? Nessa primeira vinda de Jesus, quando vem Jesus pela segunda vez, essa vinda de Jesus, tem a guerra do Armagedon. Essa guerra do Armagedon é quando Jesus vem e ele então lança a besta e o falso profeta para o lago de fogo de enxofre. Os ímpios que tiverem aqui sobre a terra vão ser mortos, aniquilados, e os corvos vão vir comer o corpo. Não vai haver nem tempo de decomposição, os corvos vão comer tudo. E então vai haver a primeira ressurreição, que é a ressurreição dos santos, que reinarão com Cristo nessa terra. Tá? Então essa é a guerra do Armagedon. Então eles vão reinar 1000 anos com Cristo na terra e ensinando essas pessoas que não morreram, que eram salvas. Lembra que iam ser salvas e não morreram e vão continuar tendo filhos e tal. Então passou 1000 anos, eu esqueci de falar, né? No Armagedon, quando Jesus vem, ele lança no lago de fogo de enxofre a besta e o falso profeta, mas Satanás vai ser preso, tá? Então quando Jesus vem, ele lança a besta e o falso profeta no lago de fogo de enxofre, Satanás é preso, então ele ressuscita os santos e reina 1000 anos. Passou os 1000 anos, Satanás é solto. Tá? Então, depois de 1000 anos, Jesus reinando aqui nessa terra, Satanás vai ser solto de novo. E então, Satanás vai andar pela terra. Lembra que a maldade só não era feita porque Jesus julgava com justiça, então o povo tinha medo? Então, não é que não existia maldade, existia ainda gente ruim. Pra gente ver que o problema não é Satanás, né? Satanás estava lá preso, mas a maldade ainda estava lá naquele povo de 1000 anos. Então, Satanás vai ser solto e Satanás vai percorrer a terra e vai recolher um exército. Ele vai conseguir trazer pro lado dele um exército para guerrear com ele. Aí Satanás então vem na frente do exército de pessoas ruins que ele achou, que sobrou desses 1000 anos. E então Jesus, do outro lado, com os santos, tá? E com os salvos que estiverem do lado de Jesus. Então essa é a última guerra que vai haver. E o nome dessa última guerra que haverá é Gog e Magog. Tá bom? Então o nome dessa última guerra é Gog e Magog. Aí nessa última guerra, que é Gog e Magog, é quando Jesus destrói realmente, né? Satanás perdeu, né? Aí então, neste momento, quando Jesus vence essa guerra, Jesus e os santos vencem essa guerra, essa última guerra de Gog e Magog, então neste momento Satanás é lançado lá no lago de fogo de enxofre, onde já estavam a besta e o falso profeta por 1000 anos, lembra? Então ele vai ser lançado lá. Aí ele fica lá, junto com a besta e com o falso profeta. Então Jesus abre o livro da vida. Aí Jesus vai abrir o livro da vida e felizes são aqueles que reinaram com Cristo, porque eles já estão salvos. Então não tem problema abrir o livro da vida, porque eu sei que eu já estou salvo, porque eu já ressuscitei, né, com Cristo ali, fiquei os 1000 anos. Mas algumas pessoas ainda vão ser salvas, porque lembra que esses 1000 anos pessoas vão morrer, porque são as que eram salvas quando Jesus voltou, então elas vão continuar vivas.
Então essas vão ser julgadas e vão ser salvas. Então algumas pessoas ainda serão salvas e pessoas serão condenadas. Então essas pessoas que forem condenadas serão lançadas junto lá no lago de fogo de enxofre, onde já estavam a besta, o falso profeta e Satanás. E lá ficarão com eles, né? Lá viverão eternamente. Então essa terra será destruída e a gente vai com Jesus para outra terra que ele preparou pra gente, né? E é isso que a Bíblia diz, tá? Então agora no capítulo 38 e 39 do livro de Ezequiel, fala pra gente sobre Gog e Magog, tá? Aí João, lá na frente, lá no livro de Apocalipse, ele vai e traz de novo pra gente lá em Apocalipse, Gog e Magog, que foi esse que eu acabei de te explicar, que é quando Satanás é solto, é a última guerra que existe, de Gog e Magog, tá? O que acontece agora no capítulo 38 e 39 do livro de Ezequiel? A gente lembra no capítulo 36, né? A gente lembra que o que acontece no capítulo 33, se eu não me engano, veio a notícia da destruição de Jerusalém. Aí depois que veio a notícia da destruição de Jerusalém, o povo começou a lamentar muito o que realmente aconteceu, o que Deus falou que iria fazer. Então, dentro desse contexto, né, ainda ficou uma remessa de povo lá, o povo ainda tinha esperança no Egito, o povo ainda tinha esperança de ser ajudado e de que não fosse se cumprir o que Deus disse. Então, dentro desse contexto, o que acontece? A rebelião do povo contra Gedalias. Então, o povo matou Gedalias, foram-se embora uma parte do povo lá para o Egito, levaram Jeremias e Baruque à força junto, e ainda ficou umas 700 e poucas pessoas ali em Judá, né? Esses 700 e pouco a gente não sabe determinar se foi contado só homem, né? Porque às vezes tinha muito isso na Bíblia, só contava homem, não contava criança e nem mulheres. Então a gente não sabe se esse é um número exato de pessoas, tá? Mas assim, a Bíblia diz que eram 700 e pouco. Pode ser que sejam só homens, 700 e pouco, sem contar crianças e mulheres. Então, dentro desse contexto, a gente lembra, né, no ano 586 a.C., foi quando ocorreu a destruição de Jerusalém e foi quando ocorreu a morte de Gedalias. Então, no ano 581 a.C., Nabucodonosor vem e leva o restante do povo, não deixa mais ninguém lá em Judá, por causa dessa rebelião que teve ali contra Gedalias. Então, agora, dentro desse contexto, a esperança se foi. Já se passaram anos, né? A gente lembra, ó, 586 foi a destruição, 581 ele volta e pega mais um povo, ó, 586, 85, 84, 83, 82, 81. 5 anos depois ele vai lá e pega o restante do pessoal e leva embora, né? Então, 5 anos depois de Jerusalém ser destruída. E agora a gente tá além disso, tá? Então, a gente tá aqui, né? 5 anos depois, 581, a gente tá aqui do 16º ano do cativeiro de Jeconias, que é o ano 581, 580, até o ano 24, mais ou menos, tá? Então, anos e anos se passaram aí, né? De 5 até, foi no ano 11 que Jerusalém caiu no ano 11, então, no ano, amanhã a gente vai ver que vai para o ano 25, né? Então, a gente está aqui até o ano 24. Então, o ano 11 até o ano 24 dá 13 anos, né? Então, considerando menos 5 anos ali, do período que foi o restante do povo levado para Jerusalém, então, a gente chuta aí, né, uns 6, 12, uns 8 anos, né? Então se passaram pelo menos uns 8 anos, aí uns 5 anos, 8 anos, e passou bastante tempo, né? Então, passou bastante tempo, o povo tá desesperançado, né? O povo tá chateado, o povo tá triste. Então Deus vem falar com o povo através de Ezequiel. E Deus fala pro povo que, porque o povo começa a pensar que Deus não é justo. O povo começa a pensar, caramba, mas o que a gente fez para merecer tamanho castigo? Tem nações piores do que a gente. É isso que eles começaram a pensar, entendeu? Tem gente que é pior do que eu. Porque eu tô vivendo tudo isso, tem gente que é pior do que eu. E então Deus vem falando com eles. Não, tem gente pior? Tem, mas vocês eram diferenciados. Eles não tinham a responsabilidade que vocês tinham. Vocês eram escolhidos. Então, quanto maior a responsabilidade, né, maior o julgamento. Então, o julgamento de vocês foi
grande, porque a responsabilidade de vocês era maior do que a das outras nações. A responsabilidade de vocês era me mostrar para as outras nações. E vocês afastaram as outras nações de mim, né? Eu me tornei uma aberração para as outras nações. Então, dentro desse contexto, a gente lembra que Deus vem falando com esse povo, né? Mostrando para eles que o problema foi o pecado deles. O problema não é Deus, o problema são eles. Né? O problema não é Deus, mas o problema é aquele povo. O problema é o povo, a maldade do povo. Não é Deus que é mau, mas aquilo é reflexo da própria maldade humana. E é isso que Deus vem falando através do livro de Ezequiel. Então, no capítulo 36, Deus diz, mas eu vou levar vocês de volta. Eu vou cumprir o que eu prometi. Eu havia prometido que eu ia salvar vocês e eu vou. Não é porque vocês mereçam, porque vocês não merecem. Não é por amor a vocês, porque vocês me deixam irado. Mas é por amor a mim mesmo. Por honrar o meu nome. É que eu vou cumprir a promessa que um dia eu fiz. Porque merecer vocês não merecem. Então Deus vai e começa a fazer uma nova promessa. Ele fala, mas eu vou fazer isso diferente dessa vez. Eu não vou trazer vocês igual eu trouxe lá do Egito e ficar aceitando a rebeldia de vocês. E ficar convivendo no meio de vocês com os pecados de vocês. Igual eu tolerei muito tempo. Porque eu habitava no meio de vocês ali em Sião, eu habitei no meio de vocês ali no tabernáculo montado por Moisés, tudo, durante muito tempo, no meio dos pecados de vocês lá cometendo um monte de pecado e eu lá habitando entre vocês. Mas dessa vez eu vou fazer uma aliança diferente. Eu vou dar um espírito novo a vocês. Eu vou dar um espírito novo a vocês a ponto de mudar o coração de vocês e fazer com que vocês realmente sejam dignos da minha morada. É isso que Deus diz. É essa promessa que Deus começa a falar. Que Ele vai trazer essa nova aliança. E Deus fala, eu vou trazer essa nova aliança que vai fazer isso. Então, eu não vou mais suportar habitar no meio de vocês com seus pecados. Mas eu vou ajudar vocês a lutarem contra os seus pecados, dando a vocês um novo espírito. Então eu vou dar um espírito a vocês que vai ajudar vocês em obediência, vai ajudar vocês com um novo coração. E esse espírito vai manter vocês comigo nessa aliança. Então, depois disso, no capítulo 37, Deus vai e fala, o impossível vai acontecer. Vocês já estavam mortos. Não havia salvação para vocês. Vocês já estavam perdidos. Nada podia salvar vocês. Mas nada é impossível para Deus. Então, eu fiz o impossível acontecer. E eu fiz os ossos secos de vocês voltarem a ter vida. Mas não bastava eu só fazer os ossos secos de vocês voltarem a ter vida, levantarem e terem um corpo. Mas era necessário ter vida. E essa vida que eu vou dar para vocês, porque até então vocês andavam, faziam as coisas, mas não produziam vida, mas agora eu vou fazer vocês produzirem vida. E isso eu vou fazer através de um espírito. Então agora vocês vão produzir vida através de um espírito. Então, dentro desse contexto que Deus vem falando isso no livro de Ezequiel, no capítulo 38 e 39, vem uma mensagem de que mesmo Deus tendo feito tudo isso, mesmo Deus tendo dado o Espírito dele para habitar com esse povo, Deus ter mudado o coração desse povo, apesar de Deus ter dado vida a esse povo, o inimigo desse povo vai continuar atazanando eles. É isso que vem a mensagem agora do capítulo 38 e 39. A guerra ainda não acabou. Então eu vou dar a vocês um espírito. Eu vou reviver vocês e eu vou trazer vida sobre vocês. Eu vou dar um espírito a vocês que ajude vocês contra os pecados de vocês e lhe dê um novo coração. Mas isso não vai produzir paz ainda para vocês, paz externa, né? De fora para dentro. Não vai. Porque o inimigo de vocês vai ficar mais doido ainda.
É isso que diz o capítulo 38 e 39. Então você vê que vai desenhando realmente o que apresenta pra gente lá no livro de Apocalipse, sobre Satanás, né? Então é isso que diz no capítulo 38 e 39. Aí Deus usa um homem, um ser aqui, como exemplo de toda maldade, de tudo que é mal. E esse ser que ele usa como exemplo se chama Gog. Então em Ezequiel 38, Deus diz que vai destruir Gog. Mas só que Gog, quando Gog vê o que Deus está fazendo, quando Gog perceber que Deus está dando para esse povo um novo espírito, está deixando esse povo viver, e esse povo vai ter paz e vai ficar feliz com Deus nesse nível, Gog vai se revoltar. Gog vai ficar com muita raiva. Então Gog vai querer ir lá atazanar esse povo, porque esse povo não pode viver em paz. É isso que diz no capítulo 38. Então Gog vai se achar suficiente para dizer, não, eu não vou deixar esse povo viver em paz. Eu ainda venço essa batalha. Então eu vou lá guerrear com eles. Então Gog vai lá guerrear com esse povo. Só que quando ele chega lá para guerrear com esse povo, é um povo que é um povo inocente. É um povo que não tem armas para lutar. Porque é um povo que fez com as suas armas instrumentos de trabalho agrícola. É um povo que tinha paz. Mas Gog não estava satisfeito com isso. E Gog vai lá. E Deus então diz, mas não importa que Gog venha. Gog vai vir para lutar contra o meu povo. Mas essa guerra já está perdida para Gog. Entendeu como bate com o que fala lá no Apocalipse, né? Essa guerra já está perdida para Gog. Então Gog vai vir, mas ele já vai entender, né? A questão aqui não importa quem é Gog. A questão é, a batalha já está perdida. Sabe? Gog é apresentado no capítulo 38 como o maior inimigo de todos. Então, assim, se Israel achava que o maior inimigo era a Babilônia, o maior inimigo era a Síria, não. No fim dos tempos, eles vão conhecer qual era o maior inimigo deles, que é representado por esse Gog, entendeu? Que lá no livro de Apocalipse nos traz Satanás. Então, o que é Magog? Magog era o local governado por Gog, tá? Então, Gog é o rei e Magog é o local, são os súditos dele, né? Magog é a cidade que ele governava, entendeu? Então, Magog são os súditos que vão com ele guerrear contra os santos, guerrear contra Israel, tá? E agora em Ezequiel 38 e 39, Deus fala sobre isso. Deus fala que, na verdade, eles vão ser destruídos. Vai ser a última guerra, mas vai ser uma guerra para eles serem destruídos totalmente, aniquilados de uma vez. E assim somente Deus será exaltado, né? O poder de Deus será exaltado ali, tá bom? Então agora a gente vai começar a estudar Ezequiel 38, deu para entender bem, né? Glória a Deus, amém. É interessante, né? Então, agora eu anotei aqui, fiz os cálculos e anotei. A gente lembra que os últimos judeus eles tinham sido levados em 581 a.C., no ano 16, tá? Então, assim, agora a gente deve estar entre o ano 17 e o ano 24 do cativeiro, tá? Então, dentro desse período que a gente tem que estar. Por quê? Porque no capítulo 40 a gente vai para o ano 25. Então, a gente tem que estar entre o ano 17 e o ano 24. Ou seja, a gente está entre 580 a.C. e 573 a.C., tá bom? Aí diz assim no versículo 1. Então Deus veio e falou comigo, Ezequiel fala. E Deus disse assim, Ezequiel, volte-se contra Gog, lá da terra de Magog. Gente, a essa época, Gog não era importante, entendeu? Não tinha muita lógica, porque assim, Gog não era um inimigo de Judá. Não era um inimigo ferrenho, assim, né? Tipo Edom, sei lá, né? Que tem aquela coisa, aquela vingança desde sempre, né? Não era, tá? Então, realmente, não há uma lógica aqui. E mais lá, quando você lê o livro de Apocalipse, você vê que João traz isso de novo e apresenta Gog pra gente, Gog e Magog, como a última guerra, né? De Satanás e o seu exército. Então, aqui diz que Deus manda Ezequiel sair, olhar para a região de Gog, né? Para a região ali onde tinha esse rei,
Gog, e para a terra de Magog, para a terra que ele reinava, para os súditos dele, o local ali onde ele liderava. E aqui diz, ele é líder de Meseque e Tubal, tá? Meseque e Tubal eram regiões conhecidas também, a gente lembra quando Deus lançou profecias contra as nações arrogantes, entre elas estavam essas daqui, Meseque e Tubal, tá? Porque foram nações arrogantes. Então eram nações que se achavam muito, tá? Então profetiza contra ele. Então agora vai começar a profecia contra Gog, não é contra a terra, é contra o rei desse lugar, né? É contra o líder desse lugar. Então no versículo 3 diz, diga assim, que Deus diz o seguinte, Gog, líder de Meseque e Tubal, que são as duas regiões mais famosas pela arrogância e pela violência. Eu estou contra você, diz Deus. E eu vou fazer você mudar de direção e ir para onde eu quero. Eu vou conduzir você. Eu vou fazer você sair com todo o seu exército. Você vai sair com cavalos, com cavaleiros e todos eles vão estar bem armados. Uma grande multidão vai com você, com escudos, com espadas. A Pérsia, a Etiópia, a Líbia estarão com eles. Todos armados com escudos e capacetes, né? Então são todos reinos aqui, né? Que eram conhecidos também, né? Pelo seu orgulho, tudo, tá bom? Então são as pessoas que vão acompanhar esse rei. Ou seja, são pessoas iguais a ele, né? Então são pessoas ímpias, orgulhosas, tá? Então isso vai batendo com o que João vem trazendo pra gente lá no Apocalipse. Aí no versículo 6 diz, também estarão com você Gomer e todas as suas tropas. Além de Bet-Togarma, das regiões do norte, com seus muitos exércitos, muitas nações estarão ao seu lado. Prepare-se e fique pronto. Você e toda a multidão reunida com você. Você vai ser o comandante deles, Gog. O que importa aqui não é quem está com ele. O que importa aqui é que Deus está querendo dizer assim, por mais uma vez, a tua arrogância vai sobressair, Gog. E você vai se achar capaz o suficiente para lutar contra mim. E então você vai reunir um grande exército. E é muita gente mesmo que vai estar com você. E você vai achar que é possível. Você vai achar que é possível me destruir. Você vai achar que é possível me vencer. Ainda uma vez. E eu vou fazer você acreditar nisso. Uau, gente. Aí vem a questão, né? Porque a gente fica pensando, né? Caramba, mas Satanás já sabe que vai perder, então pra que ele vai, né? E Deus fala, não, eu vou fazer você ainda acreditar por um instante que vai vencer, que pode mudar o jogo. E você vai reunir um grande exército e você vai comandar eles. Você quer ser rei? Você vai ser o líder deles. E você, com a sua arrogância, vai tentar me enfrentar mais uma vez. Aí, então, no versículo 8, Deus diz, depois de muitos dias, você vai ser convocado. Lembra? 1000 anos. Né? Então, bate direitinho ali com o Apocalipse, né? Ele vai ficar 1000 anos, porque, lembra, dias para Deus são anos, são, né? Então, não tem como a gente saber. Depois de muitos dias, você vai ser convocado. Então a gente lembra que lá no Apocalipse diz que Satanás vai ficar preso 1000 anos e depois ele vai reunir o exército. E aqui diz isso, depois de muitos dias. Não é uma coisa assim que vai ser logo, né? Ele vai ser convocado para a guerra, Gog, para reunir o exército dele depois de muito tempo. Vai passar um bom tempo, né? E vai passar um bom tempo que ele tinha até achado que já tinha perdido. Passou um bom tempo. Ele vai falar, já tá tudo perdido, né? Mas a esperança dele vai ser reavivada de novo. Ele vai falar, eu posso. E ele vai reunir um exército contra Deus, achando que pode. Aí então diz aqui, nos últimos anos, você atacará uma terra que se recuperou da guerra. Um povo reunido dentre muitas nações para os montes de Israel, que por muito tempo ficaram desolados. E esse povo foi trazido de volta dentre as nações, e eles
vão viver em segurança. Aqui tá dando uma dica, né? Ele vai vir atacar um povo que vivia em segurança. Ele vai atacar um povo que foi reunido por Deus e que vieram de tempos de guerra. É um povo sofrido. Deus vai reunir todo esse povo sofredor e esse povo vai estar reunido num lugar santo ali. E eles passaram por muita provação, esse povo, né? E agora esse povo vai estar vivendo em paz, vai estar vivendo em segurança. E ele vai querer atacar esse povo, que vai estar vivendo tranquilo em segurança. Que já sofreu muito por guerras, já teve muita perda, né? E agora vai estar ali, debaixo da cobertura ali, da segurança de Deus. Aí então diz no versículo 9: e você vai vir como uma tempestade. Você vai vir como uma nuvem cobrindo a terra. Você, suas tropas e muitos povos com você. E realmente essa é a impressão que dá. Parece, pela impressão que dá, que o exército dele é maior do que o exército que está com Deus. E essa é a questão. É o maior inimigo de todos. Esse Gog que está à frente é o maior desafio que existiria, entendeu? É como se assim, o maior desafio para mostrar o poder de Deus é esse. Terminou isso, acabou. Deus já mostrou quem ele é, entendeu? É como se fosse o último desafio, né? É nesse sentido que fala que Ezequiel 38. Então diz que ele vai vir com um grande exército. Então o exército dele aparentemente é maior do que o exército que está com Deus, né? Então diz que, versículo 10, assim diz o Senhor Deus, naquele dia vão surgir pensamentos no seu coração. E você vai fazer planos maus. O que Deus está dizendo aqui, né? Ele sabe que ele vai perder. Ele sabe. Ele sabe. Ele tem conhecimento que ele vai perder. Mas ele vai estar com um exército muito grande. Maior do que o exército que está com Jesus. Maior do que o exército de Deus. Né? Então, ele vai olhar e no coração dele, ele vai falar, é possível. Um plano vai brotar no coração dele. E ele vai dizer, é possível. A gente tem armas. Eles estão tudo em paz lá. A gente está preparado para a guerra. A gente está aqui com sangue nos olhos. Eles estão lá cantando musiquinha de boa, tranquilo. É possível. E é isso que Deus está falando. Que Deus vai plantar isso. Para que ele ache realmente que dá. Então, no versículo 11, Deus diz, e então você vai dizer assim, Gog, eu vou atacar um povo que não está protegido por muralhas. Eu vou lutar contra um povo de paz. Eu vou lutar contra um povo que está seguro. Um povo que se acha tão seguro, mas tão seguro que não quiseram nem construir muros ao redor deles. É um povo que se acha tão seguro, mas tão seguro que não quiseram pôr trancas nas suas portas. Porque eles se acham seguros demais. Então eu vou atacar eles. Para eles verem que eles não estão seguros. Vou matar eles. Então aqui diz no versículo 12. E você vai lá. Você vai lá para roubar. Você vai lá para tomar as riquezas deles. Você vai atacar lugares que antes já tinham sido destruídos e agora foram habitados de novo. E você vai atacar um povo reunido entre as nações, que Deus reuniu entre as nações. Um povo que acumulou bens e riquezas e que vive no centro da terra em paz. Aí no versículo 13 diz, Sabá, Dedã, os comerciantes de Tarsis e todas as suas cidades vão perguntar para você. Você veio para cá para roubar? Você reuniu o seu exército para levar prata e ouro? Qual é o seu intuito? O que você quer? Você quer roubar os nossos gados? Você quer fazer um grande saque? Qual é o seu plano? O que você está almejando agora?
Então, no versículo 14, diz assim: por isso, Ezequiel, profetiza e diga assim para Gog: assim diz Deus, naquele dia, quando o meu povo Israel estiver vivendo em segurança, você perceberá isso. A gente lembra, né, que em Jesus todos nós somos descendentes de Abraão, né? Então, em Jesus, todos nós somos descendentes de Abraão e podemos ser chamados de Israel, tá? Então, aqui eu considero também todo o povo santo, né? Então, aqui diz no versículo 15: então você virá do seu lugar, das regiões mais ao norte, acompanhado de muita gente. Você vai vir com um exército muito grande, bem de longe. E eles vão estar montados a cavalo, eles vão formar um grande exército. E você vai avançar contra o meu povo Israel. Como uma nuvem que cobre a terra, vocês vão ver, de tanto que são. Nos últimos tempos, eu que farei você vir contra a minha terra, para que as nações me conheçam, quando eu mostrar a minha santidade por meio do que eu vou fazer com você, Gog, na frente delas. Uau! Eu só lembrei agora de todo joelho se dobrará e toda língua confessará, né? Eu lembrei disso agora. E é isso que Deus está falando. Todas as nações vão saber quem eu sou quando virem o que eu vou fazer com você, Gog. Então, no versículo 17 diz: assim diz o Senhor Deus, você é aquele de quem falei antigamente por meio dos meus servos, os profetas de Israel, que durante muitos anos anunciaram que eu ia trazer você contra o meu povo. Eu mesmo vou trazer você contra o meu povo, para mostrar o meu poder quando te destruir. Mas naquele dia, quando Gog decidir atacar Israel, a minha ira vai se levantar. E no meu zelo e no fogo da minha indignação, eu declaro que nesse dia eu vou fazer a terra tremer. Vai haver um grande terremoto na terra de Israel. Os peixes do mar, as aves do céu, os animais do campo, os répteis que se movem sobre a terra e todos os seres humanos vão tremer diante de mim. Os montes vão se derreter diante de mim. Os penhascos vão cair e os muros vão desabar diante de mim nesse dia. Eu chamarei a espada contra Gog em todos os meus montes. O meu exército não vai fugir, não. A gente vai sair para a batalha. E eu vou chamar Gog para a espada, para a morte. Vai ser a última guerra dele. Assim diz Deus. Os homens do seu exército, Gog, eu digo, vão acabar lutando uns contra os outros. E o meu exército vai só assistir. Uau, né? A gente lembra, né? Qual o contexto do que eu falei ali do livro de Apocalipse, né? Gog e Satanás vindo com o exército dele. Deus está falando, o meu povo, lembra que eles não têm armas? Daqui a pouco a gente vai ver, eles não têm arma nenhuma. Porque eles viviam em paz. E os outros tinham armas. Então Deus fala, as armas que vocês têm vai ser um contra o outro. Eu vou fazer vocês se matarem. O seu exército, né? Gog não, mas o seu exército, vocês vão todo o seu exército vai se matar. E eu vou ficar parado olhando com o meu exército, né? Com o meu povo atrás de mim. E o seu exército se matando. E Gog à frente dele. Então aqui diz no versículo 22. E eu vou te julgar, Gog. Eu vou te julgar com peste. Eu vou fazer derramamento de sangue. Eu vou enviar chuva torrencial. Grandes pedras de granizo, fogo e enxofre vão cair sobre você, Gog. Vão cair sobre suas tropas.
e vão cair sobre todos os que estiverem contigo. Uau! Parece muito, né? Lago de fogo de enxofre, que vai ser todo mundo lançado lá, né? E a Bíblia diz que o lugar ali é ruim, viu? Porque é gemido a todo instante, né? Versículo 23. Assim eu vou mostrar a minha grandeza. Assim eu vou mostrar a minha santidade. E eu vou me fazer conhecido diante de todas as nações. E elas vão saber que eu sou Deus. Ezequiel 39. Ezequiel, agora lance mais uma profecia contra Gog. E diga assim: Gog, você que é líder de Meseque e Tubal, saiba que eu estou contra você. Eu vou fazer você avançar. Eu vou conduzir você desde a região mais ao norte e eu vou fazer você vir contra o meu povo. E então, quando você vier cheio de sede, cheio de gana, achando que você vai vencer por causa do seu exército, que é muito maior do que o meu, eu vou fazer o seu exército começar a se matar. E você vai vir cheio achando que você vai me vencer. Mas o arco que estava na sua mão, a flecha que estava na sua mão, e você achava que ia me matar, eu vou fazer ela cair. Eu vou arrancar esse arco da tua mão. A flecha vai cair no chão. Você vai cair sobre os montes de Israel, junto com todas as suas tropas, junto com todo o povo que tiver escolhido ficar com você. E eu vou entregar vocês como alimento às aves de rapina e aos animais selvagens, né? Então aquele corpo ali daquele exército que estava com ele, né, é um corpo, né, que deteriora, né? Assim como lembra na primeira vinda de Jesus, quando Jesus vem a primeira vez, que é na guerra de Armagedon, Jesus vai matar todos os ímpios que tiverem aqui quando ele vier. Então a Bíblia diz que os animais, as aves, virão e comerão os corpos desse povo ímpio que morreu. E aqui é a mesma coisa. Esse exército que estava com Gog, que o corpo vai cair tudo morto ali, as aves virão e comerão todo o corpo desse povo, né? Então no versículo 5 diz: vocês vão cair em campo aberto. E assim vai ser porque eu disse. Aí no versículo 6, eu vou enviar fogo sobre Magog. Eu vou enviar fogo sobre a cidade em que você dominava, Gog. Eu vou enviar fogo sobre todos aqueles que te seguiam, Gog. Sobre todos aqueles que se achavam seguros nas suas terras, eu vou enviar fogo. Então, vocês saberão que eu sou Deus. Eu farei o meu nome conhecido. Farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo Israel. Nunca mais o meu nome será profanado. Você vê que aqui realmente bate, né? Você vê que Ezequiel 38 e 39 fala sobre não ter mais mal depois disso. Então tem que ser Apocalipse, né? Porque aqui ele diz que nunca mais o nome dele vai ser profanado, né? Então ainda hoje o nome de Deus infelizmente continua sendo profanado por muita gente, né? Então quando é que o nome de Deus nunca mais vai ser profanado? Quando só estiverem no mundo os salvos, né? Então, quando todos receberem corpo incorruptível e viverem em santidade com Deus, né? Então, o nome de Deus nunca mais será profanado. E realmente bate, né? Então, meu nome nunca mais vai ser profanado. Então, as nações vão saber que eu sou Deus, o Santo de Israel. E certamente isso vai acontecer, diz Deus. Este é o dia do qual eu estou falando. Os moradores das cidades de Israel vão sair e usarão as armas dos invasores como combustível. Queimarão escudos, arcos, flechas, lanças e outras armas. Terão combustível suficiente por 7 anos. Aqui Deus está falando, quando isso acontecer, né? Esse é o dia em que eu tô falando. Eles vão pegar as armas, todas as armas que sobraram ali do seu exército, Gog, e eles vão fazer fogo com essas armas. Vai dar para fazer um grande fogo com essa arma.
E esse fogo vai ser de combustível e vai servir por 7 anos, né? Vai saber esse combustível, se é pro lago de fogo e de enxofre, que eles mesmos vão ser lançados, né? Mas falou que é isso que tá dizendo aqui, né? As armas que eles usaram vai ser usada como combustível para tacar fogo ali, né? E vai durar por 7 anos esse combustível. No versículo, então, no versículo 10, então, diz assim: não precisarão buscar lenha nos campos, nem cortar árvores das florestas, porque usarão as armas como combustível. Eles saquearão aqueles que vieram para saqueá-los, e tomarão os bens daqueles que vieram para roubá-los, né? Então, na verdade, Gog reuniu o seu exército para roubar e saquear o exército de Deus, e na verdade o exército de Deus é que vai pegar tudo que sobrou do exército de Gog, porque o exército de Gog morreu, né? Então tudo foi destruído. Então aqui eles vão estar tão tranquilos que não vão precisar nem buscar linha para se aquecer, né? Aqui diz que eles, em vez de ter que ter o trabalho de cortar lenha para se aquecer, eles vão pegar as armas do exército de Gog para fazer fogo e se aquecer. Versículo 11. Naquele dia eu darei a Gog uma sepultura. Naquele dia darei a Gog um lugar para sepultura em Israel, no vale dos viajantes a leste do mar. Esse lugar bloqueará a passagem dos viajantes. Ali Gog e todo o exército dele vai ser enterrado. E o lugar vai ser chamado de Vale de Amon-Gog. O povo de Israel, aí aqui, gente, começa a falar sobre uma profecia, né? É meio difícil da gente entender essa parte aqui, né? Mas lá no Apocalipse ele volta depois sobre isso, 38 e 39. É difícil entender essa parte, né? Aí tá falando que vai ser feita uma sepultura para Gog e pro exército de Gog em determinado lugar, né? É difícil a gente saber se isso é o lago de fogo e enxofre, né? É difícil entender isso daqui. Mas no versículo 12 diz: o povo de Israel vai levar 7 meses para enterrá-los, a fim de purificar a terra, né? Então, o povo de Israel, depois dessa guerra que houve, né? Desse sangue derramado, o povo de Israel vai levar 7 meses para purificar a terra, por causa disso. Né? Porque a terra estava vivendo em paz, estava vivendo num reino de paz. E eles vieram afrontar o povo. Então agora vai levar 7 meses para enterrar eles, para que a terra, a fim de purificar a terra, né? Levará 7 meses para enterrá-los a fim de purificar a terra. Então vamos esperar um tempo ali para enterrar eles, para que a terra não receba, né, a imundície deles, né? Então a impressão que dá aqui é que eles vão pegar os corpos, né, vão ser comidos, os corpos vão ficar ali à vista, né, os corpos ser comidos pelas aves. Então ali quando não sobrar mais nada daqueles corpos, tá, não sobrar mais nada daquilo, aí enterra para ficar em cima ali, aí não vai sujar a terra, não vai, né, trazer afronta para a terra aquilo. Né? Então vai esperar 7 meses para enterrar eles, para purificar a terra, para que a terra não receba a imundície deles, né? Então para que eles não sejam enterrados naquela imundície deles e sujando a terra. Então no versículo 13 diz: todo o povo de Deus vai participar do sepultamento de Gog e do seu exército. E isto vai ser uma honra. Aqui diz que isto lhes trará honra no dia em que eu manifestar a minha glória. Então isso vai ser uma honra para todos eles, porque é o dia em que Deus manifestou sua glória. E eles vão participar do sepultamento com bastante honra e alegria. Então aqui no versículo 14 diz: serão escolhidos homens para percorrer continuamente a terra, junto com outros encarregados de enterrar os corpos que restarem sobre o solo, para purificar o país. Depois de 7 meses, eles vão continuar procurando para ver se ainda resta algum corpo desse exército pelo país, para então eles purificarem a terra e enterrarem o corpo. E assim vão ser os povos divididos para irem enterrando. Versículo 15. Quando alguém encontrar um osso humano, colocará um sinal ao lado dele, até que os coveiros o enterrem no vale de Amon-Gog, né? A impressão que dá quando a gente lê aqui é que parece que a gente ainda vai ficar mais de 1000 anos nessa terra, né? Essa impressão que eu tenho lendo aqui. Parece que a gente vai
Jesus vem, os ímpios são mortos quando Jesus vem, a primeira ressurreição dos santos, então Satanás é preso, a besta e o falso profeta são lançados no lago de fogo de enxofre, Jesus reina 1000 anos, Satanás é solto, ele vem e reúne um exército, ocorre a guerra de Gog e Magog, e então Satanás é lançado no lago de fogo de enxofre, o exército é destruído, só que são corpos humanos, então vão ficar na terra, né? Porque um começa a matar o outro e eles ficam ali na terra. Só que aqui a impressão que dá é que o povo de Deus continua ainda na terra um tempo, né? E a gente lembra que ainda há mais gente, né? Para ser ressuscitado, realmente, né? Porque haverá mais salvos, né? Tem esses salvos que morreram durante esse período que Jesus reinou na terra. E eles não tiveram a experiência de viver nessa terra com um corpo incorruptível. Então, talvez, não sei, possa ser que aconteça isso, né? Depois dessa luta de Gog e Magog, realmente, então o livro seja aberto, né? Haja o julgamento, então os ímpios vão para o lago de fogo de enxofre, a segunda ressurreição aconteça dos salvos, e então eles ainda fiquem um tempo aqui, né? Porque é o justo também, né? Eles serem ressuscitados e ficarem um tempo aqui também vivendo com o corpo incorruptível, né? Junto com Jesus e reinem um tempo aqui, pode ser que isso aconteça, pelo que está dizendo aqui, né, a impressão que dá é que vão viver mais um tempo, né, tanto que precisa purificar a terra por causa dessa destruição de Gog, né, por causa dessa aberração que houve desse exército reunido por Gog. Então tem lógica isso, né. Então no versículo 15 diz: quando alguém encontrar um osso humano do exército de Gog, vai colocar nele um sinal ao lado, né? Até que os coveiros, aqueles que estão incumbidos de passar, para enterrarem ele no lugar destinado a serem enterrados. Tem lógica isso, né? Que eu falei agora. Você para pensar, são ossos humanos mesmo que vão ser encontrados, né? Então, tem lógica isso. O exército que está com Satanás, né? Ele vai e se mata ali, são pessoas humanas, então vai ter o osso humano ali caído, só que eles não podem ser enterrados em qualquer lugar. Então vai ser determinado um local específico na terra para enterrar todos eles, que é um exército muito grande. Então vai ter que ser levado esses ossos para esse lugar, só que tem que preparar a terra para que não haja, né, abominação por toda a terra, né? Então vai ter que purificar ali tudo, tem lógica isso, né? Então aqui diz no versículo 16: também vai haver uma cidade chamada Amoná, assim a terra será purificada. Entendeu? Então a impressão que dá, para que a terra precisa ser purificada se ela vai ser destruída, né? Então a impressão que dá é que ela não vai ser destruída agora, ela vai ser purificada, ainda vai reinar aqui mais um pouco Jesus. É porque realmente tem lógica, né, gente? Porque a gente para pensar o reino de Jesus, de paz e de justiça. Tá, legal, ele vai reinar aqui na Terra 1000 anos, só que Satanás vai estar preso, né? Então, realmente, há que ter um reino dele também, né? Sem Satanás, né? Tem lógica, né? Ele reinar ainda nessa terra sem Satanás. A gente viver aqui, né? Como a gente viveria se Adão e Eva não tivessem pecado. Tem lógica, né? Então pode ser que isso aconteça realmente. Então depois que Satanás é solto, então a gente vive aqui ainda mais um tempo sob o reinado de Jesus, mas como Adão e Eva viveriam caso não tivessem caído, né? Então a gente vai viver com um corpo incorruptível aqui mais um tempo. Pode ser. Porque a terra precisa ser purificada, né? Aí no versículo 17 diz: Filho do homem, assim diz o Senhor Deus, chame todas as aves e todos os animais selvagens, e diga assim: reúnam-se e venham de todos os lados para o sacrifício que eu estou preparando para vocês. Um grande sacrifício sobre o monte de Israel. Vocês vão comer carne e vão beber sangue. Vocês vão comer a carne dos guerreiros e vão beber o sangue dos líderes da terra, como se fossem carneiros, como se fossem cordeiros, como se fossem bodes e novilhos. Todos eles animais bem alimentados de Bazã, né? Então aqui você vê que vai reunir todos os animais, né? Todas as aves vão vir para comer o corpo. Todas as aves e animais selvagens, leão, tudo, né? Todos os animais vão vir para comer o corpo desse exército de Gog. Então aqui no versículo 19 diz: vocês vão comer até se fartarem. Vocês vão comer até a gordura deles, dos corpos. Vocês vão comer até se fartarem e vão até beber o sangue deles.
E esse é o sacrifício que eu estou entregando para vocês. Para a minha mesa, vocês vão se fartar de cavalos e cavaleiros, de guerreiros, de todo tipo de soldados. Vocês vão comer tudo que fazia parte do exército de Gog. E assim eu vou mostrar a minha glória entre as nações. E todos os povos vão ver o meu juízo, que eu executei. E eles vão ver o poder da minha mão contra eles. E desse dia em diante, o povo de Israel vai saber que eu sou Deus. As nações vão saber que o povo de Israel foi levado ao exílio por causa do pecado deles, por culpa deles mesmos, não é porque eu sou fraco. Não é por minha culpa. É porque eles foram infiéis a mim. Por isso eu escondi deles o meu rosto. Por isso foi que eu entreguei eles nas mãos dos inimigos deles, na Babilônia e etc. Foi por causa do pecado deles, não é porque eu sou fraco. Peraí, gente, que eu vou carregar o celular. Então diz no versículo 25: por isso, assim diz o Senhor Deus, agora eu vou restaurar a sorte de Jacó. Eu vou ter compaixão de toda a nação de Israel. E eu vou zelar pelo meu santo nome. E eles vão esquecer toda a vergonha que um dia eles passaram. E vão viver em segurança na terra. E nunca mais ninguém os ameaçará. Não haverá ninguém mais que os ameace. Então, realmente, né, parece que aqui é claro, a gente lembra que quem é que está ouvindo isso é o povo que está na Babilônia, né? Então, o povo está na Babilônia, Deus está dizendo que vai fazer eles voltarem para a terra. Mas aqui já há uma coisa, né? Vocês vão voltar, mas não vão ter paz, né? O negócio ainda vai ficar feio. É nessa coisa, vocês vão voltar, mas ainda não é a paz que eu falei que vocês vão ter o reino de paz, né? Deus avisando. Mas, considerando o livro de Apocalipse, é isso mesmo, né? Que Deus vai trazer de volta. E então, depois que Satanás, né, realmente se for, o exército dele também, né, aí não vai haver ninguém que os ameace. Aí não vai ter mais essa questão de ninguém, esse medo de alguém vir e fazer alguma coisa. Não. Aí então no versículo 27 diz: quando eu os trouxer de volta dentre os povos e os reunir das terras dos seus inimigos, eu vou mostrar a minha santidade diante de muitas nações através deles, né? E realmente isso é real, né? Quando Deus traz de volta os judeus para a terra deles, Deus mostra sempre a santidade deles, porque, caramba, é impossível o que acontece, né? Se a gente para pensar na história dos judeus, é realmente impossível, gente. Um povo permanecer com a nacionalidade deles e retornar para a terra deles, né? Depois de Hitler, a gente pensa, né? Depois do Holocausto, depois de 1000 anos, é um povo que ficou mais de 1000 anos espalhado pelo mundo, né? E depois de 1000 anos não perdeu sua identidade e retornou para sua terra. E hoje recebe, né? A terra recebe o nome de Israel. Então realmente isso daí mostra a santidade de Deus, né? Porque Deus prometeu, Deus cumpriu. O povo não tá lá, o impossível acontece, né? O impossível tem acontecido e tem mantido o povo lá, né? Esse povo tem sido mantido lá. E isso mostra a santidade de Deus no meio de todas as nações. Isso é para provar que Deus é santo, Deus cumpre o que ele diz, né? E é por isso que esse povo continua lá. O negócio impossível acontece e esse povo continua lá, né? E realmente, caramba, quando a gente para estudar a história deles, é algo impossível, gente. Quando a gente para pensar, é impossível realmente. Então, e é isso, né? Para mostrar a santidade de Deus, né? Que o povo está lá, na terra que Deus prometeu. Caramba. Versículo 28. Então vão saber que eu sou Deus, porque eu enviei vocês de todas as nações onde vocês estavam espalhados, de novo para a terra que eu prometi. E eu não deixei nenhum de vocês para trás. Nunca mais eu vou esconder o meu rosto de vocês, porque agora eu vou fazer uma aliança nova e eu vou derramar o meu espírito sobre vocês.
Uau, que lindo, né? Gente, que lindo, né? Então, amém, amém. E amanhã a gente vai estudar Ezequiel 40, então, tá? Ezequiel 40 a gente vai passar pro ano 25, né? Já, do segundo cativeiro, do cativeiro de Jeconias. Então, a gente vai de Ezequiel 40, a gente vai continuar andando, até Ezequiel 48. Ezequiel 48 a gente chega lá pro ano 26, né? A gente chega no ano 25, né? Então, ano 25, Ezequiel 40, a gente vai indo ali até Ezequiel 48, o ano 26, tá? Aí, então, a gente volta para Ezequiel 29, capítulo 17 e 21, por quê? Porque o Egito vai cair, tá? Então, passa um tempo, aí o Egito cai. Nabucodonosor conquista o Egito. E a gente vai ver isso, a gente vai ver nessa sequência que os anos estão passando do cativeiro, né? E então, Nabucodonosor conquista o Egito ali, tá bom? Então, amém, gente. Deus nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus, amém. Né? A gente vai seguindo essa trajetória, Nabucodonosor conquista o Egito. Aí, depois da conquista do Egito, Nabucodonosor se exalta. Aí é quando entra Daniel, capítulo 4, que Nabucodonosor fica louco. A gente vai ver isso. Então, a gente vai falar sobre o fim da vida de Nabucodonosor. Nabucodonosor morre. Então, a gente estuda pouquíssimo tempo um rei que vai entrar ali no lugar de Nabucodonosor, só por causa do que a gente vai falar de Jeconias, porque Jeconias está lá na genealogia de Jesus, né? Então tem uma questão importante ali pra gente falar depois da morte de Nabucodonosor sobre Jeconias. E então a gente já começa a estudar a queda da Babilônia. Aí a gente começa a estudar, né, o Império Persa, né? O surgimento ali do Império Persa, Medo-Persa, destruindo a Babilônia ali, tá? Destruindo não, eles não vão destruir a Babilônia, né? Mas conquistando a Babilônia, tá bom? Então, amém, gente. Deus nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus, amém. Amém, Kenny. Kenny tá acompanhando de Luanda, Angola, amém. Glória a Deus. Que bom que você tá aí com a gente acompanhando. Deus te abençoe, viu? Amém. Gente, eu vou desconectar o Facebook, Instagram e YouTube, tá bom? Eu encontro vocês amanhã com a graça de Deus, em nome de Jesus, amém? Pra gente dar continuidade aí no nosso estudo e aprender cada vez mais sobre Deus, amém. Amém.